Tiago capítulo 3, 13 a 18. Esse texto trata de sabedoria. E Tiago escreve assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Quero tratar com vocês hoje sobre o tema: qual é a sua sabedoria, terrena ou celestial? Nós abordamos na segunda-feira passada, capítulo 3, versos de 1 a 12, falando sobre o poder da língua. E mencionamos que a língua tem o poder de dirigir. E Tiago compara a língua com o freio de um cavalo e como um leme de um navio. O freio domina a força de um cavalo para que esta força seja útil. E o leme governa o imenso navio para que ele não se choque contra as rochas submersas. Também Tiago comparou a língua, que tem o poder não apenas de dirigir, mas de destruir. E compara a língua como um fogo, uma pequena fagulha, põe em chamas toda uma floresta. E comparou a língua como um veneno, que uma pequena dose pode ser letal, mortífera. Depois Tiago disse que a língua é destruidora, que a língua é indomável e que a língua é incoerente. Para fechar seu argumento, afirmando que a língua tem o poder de deleitar. Ela é como uma fonte que jorra água, que dessedenta e refaz as forças. É como uma árvore frutífera que produz frutos doces e sazonados. Agora Tiago vai mostrar para nós sobre a questão da sabedoria. Sabedoria para lidar com pessoas, sabedoria para lidar com circunstâncias. E como é importante sabedoria na nossa vida. Ele começa essa carta lá no capítulo 1, versículo 5, dizendo que se você precisa de sabedoria, peça para Deus. A Bíblia diz que Salomão pediu a Deus sabedoria. E Tiago diz que você e eu podemos e devemos pedir a Deus sabedoria. Mas a pergunta é: o que é sabedoria? O que é sabedoria? E talvez uma das boas definições de sabedoria é esta: sabedoria é você usar de maneira adequada, correta, útil o conhecimento. O conhecimento. Isso porque uma pessoa pode ser culta e tola. Ela pode ter muita informação na cabeça e não saber processar esse conhecimento, e não saber usar esse conhecimento para o bem, mas para o mal. Eu pergunto a vocês: vocês acham que os nossos representantes políticos, que boa parte deles hoje tem se imiscuído com práticas de corrupção, fazem isso porque lhes falta conhecimento? Vocês acham que eles erram por ignorância? Vocês acham que as pessoas que estão hoje mergulhadas nesse caudal profuso de corrupção é porque não conhecem? Na verdade conhecem, mas o conhecimento que não é usado de forma sábia para o bem,
esse conhecimento se torna uma ferramenta perigosíssima para o mal. Então, hoje parece-me que no mundo aí, sobretudo relacional, dizendo que a inteligência emocional é mais importante do que a inteligência intelectual. Quando se contrata hoje um funcionário de alto escalão, está se procurando muito mais inteligência emocional do que inteligência intelectual. Porque há muitas pessoas altamente intelectuais que não sabem conviver com gente. Não sabem nem conviver com elas mesmas. O que é sabedoria? Sabedoria, numa definição literal do grego, é olhar para a vida com os olhos de Deus. Talvez trazendo à tona o título daquele grande clássico evangélico, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Que decisão ele tomaria? Que palavra ele daria? Que atitude ele tomaria? Qual seria a sua reação diante dessa situação? Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. É ver a mesma circunstância como se Deus a estivesse vendo. É olhar para a vida com as lentes de Deus, pelos óculos de Deus, na perspectiva de Deus. Agora, Tiago está contrastando aqui dois diferentes tipos de sabedoria: a sabedoria da terra, a sabedoria do céu, a sabedoria do homem, a sabedoria de Deus. E a grande pergunta hoje é esta: que tipo de sabedoria governa a sua vida? Que tipo de sabedoria governa a nossa vida? Os frutos dessa sabedoria revelam se a sua fonte é humana ou é divina, se é terrena ou celestial. E notem comigo o verso 13. Irmãos, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? A palavra inteligente que aparece aqui, só aparece aqui em todo o Novo Testamento, em mais lugar nenhum. E aqui ele associa o conhecimento com o uso correto do conhecimento. Inteligência e conhecimento, sabedoria e o uso correto do conhecimento. Quem entre vós é sábio e inteligente? Ele não vai medir o QI da pessoa. Ele não vai perguntar quanto de informação tem na mente. Quantos livros você é capaz de ler por ano. Quanto de dados você tem no seu hard drive. Se você é sábio e inteligente, Tiago diz: mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Duas coisas. Quem é sábio? Sábio se revela pelo seu caráter, se é algo íntimo, condigno proceder. O sábio se revela com as suas ações, mediante as suas obras. Quem é sábio? É aquele que vive corretamente, é aquele que pratica corretamente, é aquele que é aquele que faz. David Hunter, no seu livro, James Hunter, no seu livro O Monge Executivo, diz que você não é o que pensa, você não é o que sente, você não é o que fala, você é o que faz. Mas hoje, graças a Deus, o pastor Arival já me deu uma colher de chá na introdução, mostrando para nós que o que você faz depende de quem você é. Porque primeiro você medita, e quando você medita, você está tratando seu caráter, da sua vida, de quem você é. E só depois que você é, você faz. Daí eu queria então tratar com vocês sobre essa questão hoje da sabedoria terrena ou celestial. E eu quero abordar 3 pontos. Primeiro, quero contrastar a questão da origem. Segundo, eu quero contrastar as características. Terceiro, eu quero contrastar os resultados. Então eu quero tratar de 3 pontos aqui hoje: origem, características e resultados. Vamos, o primeiro ponto,
o contraste sobre a origem. Peço a você que leia comigo o verso 15, por gentileza. Vamos juntos? Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Agora 17, parte A. A sabedoria, porém, lá do alto é. Só até aqui. Perceberam vocês? Uma terrena, outra que desce lá do alto, outra que é lá do alto. Agora vamos pensar um pouquinho. Como é que essa sabedoria terrena, humana, eu quero dar alguns exemplos para ilustrar isso. Por exemplo, lá na época que se construiu a Torre de Babel, quantas pessoas tomaram, vamos construir uma torre que chega aos céus? É claro que ninguém está pensando numa torre que chega ao céu. Não, seria uma tolice, as pessoas daquela época eram tolas a esse ponto. O que eles construíram foi um zigurate. E um zigurate era uma torre astrológica, onde eles pensavam que poderiam ler os astros e ter então o controle do universo, das circunstâncias, dos acontecimentos. Aquela era uma sabedoria humana, terrena. E Deus os confundiu. E Deus os dispersou, porque era uma sabedoria terrena. Pensa comigo quando Abraão, parecendo sábio, desce ao Egito em tempo de fome, em Canaã. Ele não consulta Deus, ele não pede a direção de Deus, e os resultados da sua descida foram desastrosos. Isso é sabedoria terrena. Terceiro exemplo. Lembram quando Davi se propôs a lutar contra o gigante Golias? O que o Saul fez? Botou em Davi a sua armadura. Saul pensou que estava sendo sábio, armando Davi com armas bélicas da época. E Davi tirou aquela tralha de cima deles. Não, eu não sei lutar com isso, não sei nem andar com isso, quanto mais lutar. Sabedoria humana. Deixa eu lhes dar um quarto exemplo. Quando Jesus estava naquele retiro com seus discípulos, e uma multidão antecipa, e os discípulos pensaram que estavam sendo sábios quando chegaram para Jesus. Senhor, despede essa multidão, não é sábio. Deixaram a multidão num lugar deserto, com fome, sem condições de ficar aqui em segurança. E Jesus Cristo diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Dá-lhes aí o último exemplo. Lembra quando Paulo estava indo para Roma? E Paulo aconselha o capitão do navio: não vamos zarpar, é perigosa a viagem. Mas o capitão do navio não deu atenção ao que Paulo falava, e a viagem foi turbulenta, e eles perderam a carga, e eles perderam o navio. Sabedoria humana, terrena. E agora eu chamo a sua atenção para esse aspecto da sabedoria terrena. Ela tem três características aí. Você pode olhar comigo, versículo 15. Ela é o quê? Terrena, animal e demoníaca. Ela é terrena. Ela é puramente humana. Irmãos, vamos pensar comigo aqui. O que é que aconteceu no mundo até hoje que refletiu essa sabedoria terrena? Eu queria recordar alguns pontos com vocês. Vamos começar lá do século 17. Vamos começar com o racionalismo de René Descartes. Qual era a grande máxima do racionalismo? Cogito, ergo sum. Penso, logo existo. O homem é o centro de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. A razão humana é o supremo tribunal de todas as coisas. Aí vem na Inglaterra, no século XVIII, um pensador chamado David Hume, o patrono dos agnósticos. E ele dizia: quem queimar um livro de teologia presta um serviço à humanidade. E ele achava que você crer era alguma coisa que representava o último estágio de atraso intelectual de um ser humano. Aí vem mais tarde
aquele que nós chamamos de Nietzsche, dizia o seguinte: Deus morreu, Deus não é necessário, o homem se basta a si mesmo, o homem se explica a si mesmo. Aí vem mais tarde Thomas More para falar sobre utopia, de um mundo perfeito criado pelas próprias mãos do homem. Aí vem Auguste Comte, o pai do positivismo, diz: o que falta no mundo é exatamente educação. O problema do homem é a ignorância. Dê educação para o homem e nós construiremos um paraíso na terra. Mas logo depois vem Charles Darwin, que em 1859 publica As Origens das Espécies, diz: Deus não precisa mais existir, porque o homem agora pode explicar a sua própria origem, o universo pode explicar a sua própria origem, independentemente de Deus. Depois vem Sigmund Freud, pai da psicanálise, para mostrar que Deus é uma criação, a projeção que nós mesmos fazemos, uma criação do homem. Depois vem Karl Marx, diz que só existe matéria. Se você parar para perceber, todos os pensadores e filosofias tinham um único propósito, centrado no homem. É a sabedoria do homem, é a sabedoria terrena. E onde essa sabedoria jogou a humanidade, jogou a história em duas sangrentas guerras mundiais. Ela é terrena, puramente terrena. Tiago vai dizer que essa sabedoria, ela é, veja comigo aí, versículo de número 15, ela é animal. E aqui obviamente a palavra animal em contraste com espiritual, psíquicos. E aí você vai perceber o seguinte, que essa sabedoria animal, ela é extremamente secularizada. Em outras palavras, empurra Deus para dentro dos templos apenas, e Deus não tem mais a ver com a sua vida no aqui e no agora. Não faz mais sentido. E se você parar para perceber, dentro dessa visão animal, a palavra de Deus não governa a sua vida familiar, não governa a sua vida econômica, não governa a sua vida profissional, não governa a sua vida sentimental. Deus foi empurrado apenas para dentro do templo e acabou. Mais do que isso, Tiago diz que essa sabedoria, ela é demoníaca. Demoníaca. Sabe o que significa isso? O que está por trás desses pensamentos humanistas é Satanás. E eu vou ilustrar isso para você. Quando Pedro, lá em Cesaré de Filipe, depois que Jesus disse para os discípulos que ele deveria ser entregue nas mãos dos homens, para ser preso, para ser crucificado, para ressuscitar o terceiro dia, diz a Bíblia que Pedro passa a repreender a Jesus. De modo, Senhor, de modo nenhum, Senhor. Isso pode acontecer. Tenha piedade de ti mesmo. E Jesus olha para Pedro e diz: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. A proposta de Pedro era absolutamente humanista, afastando a cruz, afastando o Calvário, substituindo a redenção pelo humanismo. E Jesus chama esse humanismo de Pedro de satânico. Arreda Satanás. É claro que Jesus está dizendo que Pedro é Satanás. Nem Jesus está dizendo que Pedro está possesso. Jesus está dizendo que aquela filosofia que está na boca de Pedro, tentando induzir Jesus a afastar-se da cruz, era uma sabedoria demoníaca. É a sabedoria da serpente. É a sabedoria que muda a verdade de Deus em mentira, e que leva o homem a adorar a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente.
Porém, a sabedoria lá do alto, ela vem de Deus. Ela é fruto de oração. Ela é dom de Deus. Ela está em Cristo. E ela está na palavra de Deus. Aqui, então, Tiago está tratando da origem dessa sabedoria. De onde ela vem? Do alto ou é terreno? De Deus ou ela é do homem? Inspirada na palavra de Deus ou inspirada por Satanás? Vamos agora ao segundo ponto. Contraste sobre as características. Você pode ler comigo os versos 13 e 14, por favor? Vamos juntos? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras. Agora 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Agora verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então vamos olhar agora que se elas têm origens opostas, elas operam em caminhos diferentes também. Então qual é a evidência da falsa sabedoria? Primeiramente, versículo 14, ela é uma sabedoria que tem inveja amargurada. O que é inveja, gente? O que é inveja? Inveja é quando você olha para o outro e não tem prazer na vitória dele. A psicologia prova que nós temos mais facilidade de chorar com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram. Nosso coração é tão mau assim. Mas não é só isso não. Inveja é quando você não só não tem prazer no sucesso do outro, mas gostaria de estar no lugar do outro no seu sucesso. É quando você diz o seguinte: eu ficaria melhor debaixo da armadura dele. Eu acho que o sucesso dele caberia muito melhor em mim. Que a vitória dele cairia com uma luva para mim. Mas a inveja amargurada é quando você se descai o seu semblante quando o outro é promovido. Quando você fica mal porque o outro está bem. Quando você fica prostrado porque o outro foi levantado. E desta forma, essa inveja amargurada, ela promove a você mesmo. Você se vê melhor do que os outros. Aliás, se você parar para perceber, no contexto dos discípulos de Jesus, de vez em quando, enquanto ficavam sozinhos assim, confabulando, e eles entravam numa discussão tola: quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós merece mais destaque? E eles eram tão afoitos com isso, que chegou um dia que uma mãe de uns deles, mãe é um negócio impressionante, né? Mãe é uma bênção. Uma mãe teve coragem de chegar para Jesus e falou: não dá para dar um destaque para os meus dois filhos, não. Meus filhos são uma bênção. O senhor já não percebeu que são os melhores do grupo, não? São os mais consagrados, são os mais inteligentes. Então, senhor, lá no teu reino, dá um jeitinho lá. Esse sentimento de estar na frente, de querer prestígio, de querer aplausos, de querer reconhecimento. Vocês estão percebendo aí a dificuldade do novo governo ir para frente? A disputa dos partidos, que quer um espaço aqui, que quer um cargo lá, que quer uma situação acolá. É uma loucura. Olha a vida dos fariseus. Eles olhavam para os outros assim: puxa vida, mas que gente ruim, né? Olha nós, que bonito nós estamos na fita, que maravilha, né? Nós somos muito bonitos, nós somos muito virtuosos. Como nós oramos, como nós jejuamos, como nós somos zelosos na entrega do dízimo, até das hortaliças.
Tiago vai dizer em segundo lugar que essa inveja, ou melhor, essa sabedoria terrena, ela tem um sentimento faccioso. Sabe o que é um sentimento faccioso? É aquele sentimento que fere pessoas, machuca gente, porque a vontade dela tem que prevalecer, a visão dela tem que prevalecer, o gosto dela tem que prevalecer, a perspectiva dela tem que prevalecer. Ela olha para o outro de cima para baixo. Deixa eu ilustrar isso para vocês. A igreja de Filipos era uma igreja tão linda, tão maravilhosa do ponto de vista de obra missionária, mas quantos problemas aquela igreja tinha internamente, por causa das facções. Aí Paulo escreve o capítulo 2 para esta igreja, para dizer o seguinte: olha, vocês têm que ter cuidado aí, porque tem gente aí que só trabalha se o grupinho dele aparecer, partidarismo. Tem gente que só trabalha na igreja se os holofotes estiverem em cima dele, vanglória. Tem gente que só pensa nele mesmo. E aí Paulo diz: pensa no que é do outro também. Não tenha em vista cada um que é propriamente seu, senão também o que é do outro. Aí Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Sendo Deus, ele se fez homem. Sendo rei, ele se fez servo. Sendo bendito, ele se fez maldição. Sendo santo, ele se fez pecado. Sendo rei da glória, ele se humilhou até a morte e cruz. E ele dá mais 3 exemplos. Ele dá o seu próprio exemplo, Paulo. Ele dá o exemplo de Timóteo. Ele dá o exemplo de Epafrodito. Todas as pessoas que investiram nos outros e pensaram nos outros mais do que em si mesmo. A sabedoria terrena vai sempre pensar: eu primeiro, depois o outro. Eu tenho visto tantas situações, irmãos, onde até dentro da igreja, pessoas machucando outras pessoas, pessoas ferindo outras pessoas, pessoas magoadas com outras pessoas dentro da igreja. Mas notem vocês, no versículo 14, letra C, que uma outra característica dessa sabedoria terrena é a mentira. Nem mentais contra a verdade. A inveja produz sentimento faccioso, este promove a vaidade se alimenta da mentira. Mas qual é a evidência agora da verdadeira sabedoria, ladual, celestial? E aí Tiago mostra para nós aqui quais são os resultados. Veja o versículo 13. Primeiro resultado: mansidão. O que é ser manso? Ser manso não é ser frouxo. Ser manso não é ser capacho. Ser manso não é ser fraco. Ser manso não é ter vigor. Ser manso é ter poder domesticado. Ser manso é você poder retrucar e não retrucar. É você poder punir o outro e abster-se de punir. É de você poder dar o troco ao outro, ou você tomar a decisão de não dar. Moisés era um grande líder, mas manso. Jesus dominava os demônios, mas era manso de coração. Pureza. Segundo fruto aí, versículo 17. Olha comigo aí: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Ou seja, ninguém é sábio se vive uma vida imoral. Não é compatível sabedoria com imoralidade. Terceiro, paz. Você quer saber se uma pessoa é sábia? Vê se ela está criando confusão. Se ela é encrenqueira. Se ela ateia fogo. Se ela é geradora de conflitos. Se onde ela está o ambiente se transtorna. Se quando ela chega as relações ficam estremecidas. Quarto, indulgência. Indulgência, irmãos, é a capacidade, a atitude de não criar conflitos, nem comprometer a verdade para manter a paz. É ser gentil sem ser fraco. Quinto, tratável. Sabe o que significa ser tratável? Eu acho isso magnífico.
Você conhece aquele tipo de crente que parece tão espiritual, mas tão espiritual, mas tão espiritual, que você tem constrangimento de chegar perto dele? Conhece gente assim? Que a santidade dele expulsa as pessoas. Pensa comigo em Jesus. Quem tinha liberdade de chegar perto de Jesus? Quem? As crianças. Você quer saber uma pessoa sábia? Veja essas crianças enroscam na perna dela. Se vem dar um abraço espontâneo. Se salta no colo dele. Veja essas pessoas mais quebradas pela vida. Publicanos, pecadores, prostitutas, cobradores de impostos. Gente que vive na margem da lei. Até os leprosos, que eram tidos como maldito, chegavam e encostavam em Jesus. Você é uma pessoa tratada? Você atrai gente? Você tem doce? Você tem açúcar? Se é alguém que as pessoas gostam de vir e saem mais animadas quando conversam com você? Tratável. Notem ainda, sexto lugar, essa sabedoria é plena de misericórdia. Meus amados irmãos, não é apenas misericórdia, é pleno de misericórdia. Você conhece gente dura? Lembra de um homem que era incomunicável, a Bíblia diz? Como é que chamava o camarada? Nabal. Duro no trato, ninguém podia falar com ele. O homem era demoníaco, filho de Belial. Falava com ele, saía faísca. Verdadeira sabedoria é plena de misericórdia. Aquela misericórdia que tomou conta do samaritano, lembra? O cara para, chega perto, pensa as feridas, investe, tira do perigo. Mas finalmente, Tiago vai dizer no verso 17 que essa sabedoria ela é plena de bons frutos. Bons frutos. Deixa eu dizer uma frase para você. Quem não produz frutos, produz galhos. Eu fui criado na cultura do café. E você sabe que uma lavoura de café, se ela dá muito galho, não tem jeito de dar fruto. Sabe o que o camarada faz? Ele vai lá e arranca aqueles galhos mais viçosos, estão cheios de varetas, não tem jeito dali produzir grãos. Ele arranca, tira, para dar fruto. Quem não produz fruto, produz galho. Cheia de bons frutos. E é hora de você botar o prumo de Deus na sua vida e perguntar o seguinte: será que então essa sabedoria lá do alto está na minha vida? Quais são os frutos que você está produzindo? Pois bem, amados, Tiago vai dizer que essa sabedoria é imparcial e sem fingimento, porque ela não tem duas caras, não tem duas almas, ela não é fingida, ela não é hipócrita, ela não é conveniente, ela não busca os seus interesses, ela não exige jogo de interesse, ela pratica o que é certo em todo momento. Mas agora, depois de olhar a sua origem, de olhar as suas características, eu queria terminar olhando o último contraste, o contraste sobre os resultados. E aqui eu chamo a sua atenção: a origem determina o resultado. Se a sabedoria é lá do alto, o resultado vai ser bom. Se a sabedoria é terrena, o resultado vai ser bom. Não dá para alguém ser governado pela sabedoria terrena e ter resultados maravilhosos. Como não dá para ter resultados ruins se a sabedoria é lá do alto. Então vamos ver em primeiro lugar a sabedoria do mundo. O que ela produz? Você pode olhar o versículo 16 comigo, lá na partezinha final. Vamos ler o 16 todo, mas frisar o final. Vamos juntos? Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Confusão. O que é confusão? Ninguém entende nada.
uma balbúrdia. E toda espécie de coisas ruins. Tiago não quis nem nominar, porque se eu fosse nominar, ele gastava muito tempo. Mas onde a sabedoria terrena, graça, sopita, cresce, floresce, frutifica, aí ela traz o quê? Toda espécie de coisas ruins, amargura, inveja, ódio, ranço, amargura, ressentimento, briga, confusão, falta de perdão, tristeza, dor, egoísmo, vaidade, soberba, presunção, altivez e tudo mais, e tudo mais. Tudo mais. Mas e a sabedoria de Deus? O que ela produz? O que ela produz? Vamos ver o versículo 18? Você pode ler o 18 comigo? Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então vamos ver o que a sabedoria de Deus produz. Primeiro, irmãos, se você olhar no verso 13, ela produz vida reta. Mostra em mansidão de sabedoria mediante condigno proceder. Uma pessoa sábia é conhecida pela sua vida irrepreensível e pela sua conduta santa. Segundo, qual fruto? Olha comigo o verso 13 ainda. Obras dignas de Deus. Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras. Quem é sábio não apenas fala, quem é sábio faz. Terceiro, fruto de justiça. A vida cristã é uma semeadura e uma colheita. Nós colhemos o que semeamos. O sábio semeia justiça e não pecado, semeia paz e não guerra. Essa é a verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus. E agora eu queria concluir perguntando para você, meu amado. Você veio aqui hoje e você está ou num grupo ou no outro. Não dá para ficar nos dois grupos ao mesmo tempo. Qual é a sabedoria que governa a sua vida? Qual a origem dessa sabedoria? É celestial ou é terrena? É divina ou é humana? Ela é animal ou ela é espiritual? Que frutos ela está produzindo? Quais são os resultados? Inveja amargurada? Facção? Briga? Mágoa? Ressentimento? Falta de perdão? Altivez? Egoísmo? Ou essa sabedoria é uma sabedoria que está produzindo frutos doces de justiça, trazendo glória para Deus, trazendo bênção para a vida da sua família, trazendo bênção para a igreja, influenciando a sociedade? Que frutos a sua vida está produzindo para evidenciar que origem é a sabedoria que governa a sua vida? De cima ou de baixo? De Deus ou dos homens? Espiritual ou animal? A minha oração e a minha esperança é que nós tenhamos sabedoria. Se falta alguém, peça a Deus. Deus dá liberalmente. A nossa sabedoria é muito mais do que apenas um conceito, do que um preceito. A nossa sabedoria é uma pessoa. A nossa sabedoria é Jesus. Ele é a nossa sabedoria. Quando Ele governa a nossa vida, nós temos sabedoria. Ele é a nossa própria sabedoria. Ele quem vai nos tomar pela mão e nos guiar pelas veredas da justiça. Ele que vai nos ensinar o que falar, o que fazer. Ele quem vai nos ensinar como agir e como reagir. Ele quem vai nos tomar pela mão e vai nos guiar por essa estrada e nos levar à casa do Pai, onde é a essência da sabedoria e de onde procede toda a sabedoria. Vamos orar? Vamos colocar nossa vida diante de Deus. Feche os seus olhos, por favor. É claro que uma pessoa sábia é sempre uma pessoa humilde. Uma pessoa sábia não é aquela que proclama suas próprias virtudes,
mas é aquela pessoa que quer mais de Deus. Demonstra isso em palavras, em atitudes, em obras, não provocando inveja, nem rivalidades, nem divisões, nem guerras, mas sendo um mensageiro da paz, um pacificador, alguém que pensa mais no outro que em si, que busca mais a glória de Deus que a sua própria projeção. Deus, aqui está a tua igreja e que nós estamos carentes desta sabedoria lá do alto. Nosso coração às vezes nos empurra para lá, para cá, para tomarmos decisões apressadas, ou para fazermos escolhas erradas, ou para agirmos sem buscar a tua direção, ou para estribarmos-nos em nosso próprio entendimento. E nós precisamos de discernimento, Deus, nós precisamos de sabedoria, porque vivemos num mundo mau, posto no maligno, cujo sistema conspira contra a santidade, contra a verdade, contra a justiça. E neste mundo vil, Deus, nós precisamos de luz nas nossas trevas, nós precisamos de orientação clara e segura, para vivermos dentro das balizas da tua palavra, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Conceda graça ao teu povo aqui nesta noite, para que nas mais diversas ocasiões da vida, nas mais diferentes circunstâncias da vida, nos mais diferentes lugares da nossa jornada, nós possamos ter aquela perspectiva de fazer aquilo que Jesus no nosso lugar teria feito. Dá-nos sabedoria do alto, ó Deus. Não nos permita errar, bater cabeça, tomar decisões erradas, ir para lugares errados, fazermos escolhas erradas, termos sentimentos errados, posturas erradas, palavras erradas, atitudes erradas, reações erradas. Ajuda-nos, Deus, a não entristecermos o Espírito Santo, que é Espírito de sabedoria. Fortalece o nosso coração, ilumina a nossa mente, renova as nossas forças e dá-nos poder para vivermos em novidade de vida todo dia, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.